Bom dia, seguimores e seguimoras do canal Sem Calma. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu vim trazer uma mensagem de Natal para vocês. Recentemente nós fizemos o podcast do Sem Calma, que é o Café com Calma, e a nossa primeira conversa foi uma conversa minha e do Pedro, mais para fazer teste do que para qualquer outra coisa, e a gente reparou que foi um dos únicos vídeos do canal que tiveram dislike. E aí eu comecei a pensar por que as pessoas poderiam não gostar do conteúdo que a gente tinha falado. E aí a gente falou sobre Jesus, sobre religião, sobre... Eu nem lembro o que a gente ia falar de início, mas acabou caindo nesse assunto. E pode ser que as pessoas tenham achado ruim, né? E tudo bem. Você pode achar ruim se você quiser. Mas se você não gostou daquele vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo e me conte por que você não gostou. O que foi que, né? Qual foi a sua interpretação? O que foi de ruim? E sobre aquele mesmo vídeo, eu quero fazer duas retratações. A primeira é sobre quando eu afirmo com certeza, 100% de certeza, que Maria tinha 14 anos. Quando, na verdade, a gente não sabe se ela tinha 14 anos mesmo. Foi uma idade aproximada que historiadores colocaram segundo o costume da época, então a gente não pode afirmar com certeza que ela tinha 14 anos. E a segunda é sobre um versículo de João 16, versículo 8, que fala sobre o Espírito Santo, que ele vem para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, que é a incredulidade, a justiça, que é a ira de Deus aplicada em Jesus e não na humanidade, e o juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Naquele vídeo eu meio que dei uma misturada nisso, porque estava no calor do momento, e eu achei importante deixar isso melhor explicado, porque como a gente tá falando de Bíblia, pra mim é uma coisa muito importante, a palavra de Deus, eu tenho muito respeito nisso. E eu acho muito legal a gente falar sobre esse versículo agora na véspera de Natal, porque muitas pessoas não entendem por que Jesus veio. Jesus, ele veio para reconciliar as pessoas com Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Então, todas as coisas ruins que a humanidade faz têm um custo. E esse custo a humanidade nunca conseguiria pagar. Então, para que essa ira de Deus não fosse aplicada na humanidade, Jesus veio e tomou para si essa culpa. Então, por isso que ele morre em morte de cruz, ele é torturado e tudo mais, para que depois ele possa ressuscitar. Nós, né, as pessoas que eu convivi, temos uma interpretação de que é o equilíbrio da balança. Até uma amiga minha, a Manu, ela me explicou de uma forma que ficou bem clara pra mim, que ela tem um filho, o Davi, e ela falou assim: Mi, se eu for com o Davi em uma loja e ele quebrar alguma coisa, quem que vai pagar? Eu ou o Davi? É lógico que a mãe vai pagar porque ela é responsável pelo filho. Então Deus também, como criador e responsável pela humanidade, toma essa culpa pra si e vem ele, Jesus, porque Deus é 3 em 1, né? A gente não pode esquecer dessa parte. Ele vem como verbo encarnado para, então, redimir a humanidade. E essa é a comemoração do Natal. É isso que a gente deveria se lembrar hoje, que Jesus veio para redimir a humanidade, para que a gente pudesse ter liberdade e uma possibilidade de uma vida melhor após a morte. Porque aqui na Terra nós sofremos muito, todas as pessoas sofrem muito e tem pessoas que sofrem mais do que as outras. O papel de nós como cristãos aqui na Terra seria amar todas as pessoas de forma a diminuir o sofrimento delas. Mas o que a gente vê nos últimos dias é que muitos cristãos têm inflamado até o sofrimento das pessoas. Não só nos últimos dias, mas nessas últimas séculos de cristianismo, a gente vê que alguns princípios acabaram sendo perdidos, principalmente porque as pessoas acabam se deixando levar por uma ideologia e não pela essência e pela espiritualidade em si. Uma dessas questões que é o que eu quero te levar a refletir hoje é sobre a questão dos refugiados, as pessoas que estão fora das suas casas hoje e que não podem voltar. Ano passado a gente teve um embate entre a Marina Silva e o Jair Bolsonaro sobre essa questão de refugiados. Eu acredito que muitas famílias ainda estão se recuperando das eleições e talvez você nem queira pensar sobre isso hoje, mas eu quero te trazer uma reflexão sobre como Jesus realmente teve características de um refugiado. Então, quando
quando ele nasceu, os reis magos vieram do Oriente para adorá-lo, né? E quando eles chegaram em Belém, eles foram primeiro conversar com o rei Herodes. E eles perguntaram para o rei Herodes aonde tinha nascido o rei que a estrela do Oriente sinalizou. E o rei Herodes falou que não sabia aonde esse rei tinha nascido, mas que quando eles encontrassem esse rei, era para eles voltarem e avisarem aonde ele estava, porque o rei Herodes também queria ir adorá-lo. No entanto, ele fez isso porque, na verdade, ele queria matar esse possível rei, porque ele ficou com medo de perder a sua posição. Os reis magos foram avisados por um anjo para que não avisassem Herodes onde Jesus estava, e José foi avisado também por um anjo através de um sonho para que ele fugisse para o Egito. Nesse meio tempo, o rei Herodes mandou matar então todos os recém-nascidos e as crianças até 2 anos. Foi um dos maiores infanticídios da história, tudo porque ele estava com medo de perder o poder. Então, as discussões que nós temos ideológicas muitas vezes são questões de poder, e a gente tem que pensar até que ponto vale a pena colocar a nossa família, os nossos amigos em jogo por causa de poder e poder dos outros, não nosso. A questão é que Jesus, sim, por um período de aproximadamente 3 anos, foi refugiado. Ele foi acolhido no Egito. Apesar do Egito e da Judéia fazerem parte do Império Romano, eles eram governados por diferentes reis. Eles não eram chamados de reis, eles eram como se fossem os governadores das províncias que respondiam ao imperador, porque o Império Romano ele era muito grande, foi um dos maiores impérios da história, e ele era um império que tinha muitas culturas, muitas religiões, muitas formas de pensar, todas ali incluídas nele. Então, Jesus ele sai com a família dele, José leva eles até o Egito, onde eles ficam refugiados durante um tempo. Houve essa disputa sobre qual era o melhor argumento, se Jesus era refugiado ou não. O Silas Malafaia até falou que quem diz que Jesus é refugiado não conhece nada de Bíblia. Teve outros blogueiros e jornalistas, colunistas que discutiram muito sobre isso. Mas existem duas coisas que esses escritores colocam como... não consigo dizer assim, tipo... o golpe final do argumento do Jesus refugiado, que seria o anacronismo histórico e o fato de que Jesus migrou no mesmo país. O anacronismo histórico pode até ser compreendido de certa forma, porque refugiado acaba sendo um termo um tanto quanto moderno, se a gente for pegar os refugiados de hoje em dia, que são... a maioria deles são das regiões do Oriente Médio, e eles estão pedindo asilo em outros países. Mas refugiados sempre existiram na Bíblia. Moisés foi refugiado em Midian. Os povos sempre estavam em guerra, mudando de país em país, buscando segurança. E o conceito de refugiado, pelo dicionário Webster de 1913, é aquele que foge para um abrigo ou lugar de semelhança, especialmente aquele que, em termos de perseguição ou comoção política, foge para uma potência ou país estrangeiro em busca de segurança. Então, um refugiado, pelo conceito do dicionário, não é somente aquele que vai para outro país, mas aquele que também se refugia em outras localidades dentro do seu país. Hoje, no mundo, nós temos 68 milhões de pessoas que estão refugiadas, estão em acampamentos, e esses são apenas os refugiados formais, são aqueles que pediram asilo nos países. Tem os refugiados ilegais também, que foi a grande questão até entre o Donald Trump, entre o Jair Bolsonaro, na época que os venezuelanos estavam vindo para cá, das pessoas ilegais, porque
Quando a Marina Silva falou que Jesus era refugiado, parece que ela estava dando aval para todo mundo ir lá e se refugiar, porque se Jesus fez, não tem problema. Mas Jesus, ele não foi um refugiado ilegal, até porque o trânsito entre as nações do Império eram permitidas, né? Então, ela não estava avalizando esse trânsito ilegal, ela estava só comentando que Jesus sim passou por uma situação de refúgio e que nós precisamos olhar isso. É uma questão humanitária, tem pessoas que estão perecendo, que estão sem comida, que estão sem casa, crianças separadas dos pais, mais a metade desses refugiados são crianças e as situações de conflito estão se espalhando pelo mundo em vários lugares por vários motivos, não só motivos políticos, como motivos religiosos, como perseguições, como fome. Então nós não podemos virar os nossos olhos disso e simplesmente dizer que é coisa da esquerda falar que Jesus era refugiado, né? Deus veio como uma pessoa pobre por um motivo, não somente para cumprir as profecias de Isaías, mas para nos sensibilizar também para com esses que são necessitados, para com esses que precisam da nossa intervenção. Nós gostamos muito de falar que o Estado tem que intervir, mas nós também temos que intervir. Você pode ajudar esses refugiados através da Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, e você pode doar para eles fazerem esse trabalho. Até foi de lá que eu tirei alguns dos dados que eu passei para vocês hoje do relatório anual para os investidores deles. É uma organização das Nações Unidas que vai dar auxílio para os refugiados, né? É uma forma que a gente tem para ajudar. E além disso, você pode se informar, você pode ler não só o que você acredita, mas ler também coisas que você critica para que você possa refletir sobre isso. Mas além de tudo isso, hoje, na véspera de Natal, você pode comer sua uva passa sem reclamar. Você pode abraçar o tio do pavê e desejar Feliz Natal para ele. Você pode ficar feliz de ganhar suas meias. Porque tem gente no mundo que hoje, cristão ou não, tá aí em estado de necessidade extrema, tá aí usando só a roupa do corpo, né? A pessoa tá sem comer, tá sem abrigo. Então, o pouco que nós temos já é muito e nós temos que ser gratos por isso. Eu espero que nesse Natal você possa ser uma pessoa grata pela sua família, seja ela do jeito que for, com a ideologia que tiver, com os problemas que tiver, ser grato pela comida que você vai comer com uva passa ou não, ser grato pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus avós, porque você tem a possibilidade de ter contato com essas pessoas, quando milhares de pessoas no mundo estão aí separadas das suas famílias. E eu quero perguntar para você o seguinte: como que você se sentiria se hoje de manhã você saísse de casa e você não pudesse voltar? Nunca mais. Qual seria o teu sentimento de sair de casa com a roupa do corpo, talvez sem documento, sem dinheiro e sozinho? É essa a realidade desses 68 milhões de pessoas. É isso que nós falamos quando nós pedimos por ajuda humanitária, quando nós pedimos para as pessoas se sensibilizarem. E é isso que nós queremos tocar no coração das pessoas quando nós lembramos que Jesus também passou por isso. Então, fica aí essa mensagem. Feliz Natal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou desse vídeo, deixa ali um comentário. Vamos conversar sobre isso. Aqui é um canal aberto. Nós não estamos só jogando conteúdo, nós queremos saber o que vocês pensam também. E é isso. Aproveite a sua família, aproveite esse Natal, aproveite os próximos natais que virão ainda e seja grato por todas as coisas que você tem. É isso. Feliz aniversário, Jesus. Você é top. Beijos. Tchau. Que é tudo muito bom, muito bom, muito bom.